Então, a gente veio falando do motor, né? O motor como o coração do corpo humano, o motor e a bateria são o coração do nosso veículo. E o que o coração ele bombeia dentro dos sistemas do corpo humano? Ele bombeia o sangue, né? Assim como o coração bombeia o sangue, a gente tem também uma associação para o sangue dentro do modelo do veículo. Que sangue seria esse? Seria o óleo lubrificante, tá? O óleo para o carro, ele é um componente extremamente importante, tá? Porque ele dá a capacidade do motor de funcionar adequadamente, tá? Assim como o óleo lubrificante no motor permite o seu bom funcionamento, ele também precisa ter cuidados. O sangue no ser humano, ele é classificado por várias tipologias. Tem o sangue A positivo, o sangue B positivo, O negativo. O óleo para o motor, ele também tem as suas especificações. Para cada tipo de motor, para cada carro, para cada marca, para cada lugar do mundo, inclusive, influenciado pela questão de temperatura, clima e tudo mais, a gente precisa verificar qual é o tipo específico de óleo para o funcionamento adequado do motor. Esse óleo ele é importante para o motor ele durar mais tempo. Quanto mais você cuida do óleo do seu carro, com mais tempo, maior a durabilidade do motor do seu carro. Assim como a gente cuida do nosso sangue para dar melhor durabilidade, melhor fluidez, melhor qualidade de vida aos sistemas do nosso corpo humano. O óleo, ele por ser um componente químico, ele não tem a capacidade que o nosso sangue tem de se autorregenerar, de se restabelecer. O óleo, ele precisa de atenção, ele precisa ser cuidado com muito mais atenção do que às vezes a gente cuida do nosso sangue, porque a gente não se preocupa muito na maioria das vezes em conferir, por exemplo, se o nosso sangue está ralo, se o nosso sangue está fluindo bem. Isso a gente faz às vezes quando a gente vai fazer um check-up. No carro não, a gente tem uma quilometragem específica, a gente tem uma rodagem específica para que esses óleos eles não percam as suas características físico-químicas. Então a cada 5.000, 7.500, alguns óleos até 10.000, dependendo da especificação do veículo, dependendo da especificação do motor, a gente consegue ter essa durabilidade de 10.000. Ele precisa ser verificado para manter a viscosidade, a capacidade de elemento de refrigeração do motor e tudo mais, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter com o óleo e a importância que a gente precisa ter com o óleo, elas são vinculadas à durabilidade do componente motor, tá? Então, quanto mais você cuida do óleo do seu carro, melhor você vai ter a capacidade de funcionamento do motor do seu carro. E isso é extremamente importante. Quando a gente descuida do óleo do carro, a gente está descuidando do nosso próprio coração do carro. Precisamos ter muita atenção com isso. E também, já que a gente está falando do cuidado com o óleo, a gente precisa ter cuidado de como tratar esse óleo. E aí vem um segundo ponto. O óleo ele é responsável por dar lubrificação no motor, né? Mas o que a gente usa para cuidar desse óleo? A gente usa os componentes que fazem o processo de filtragem. Assim como a gente tem os rins no nosso corpo, a gente tem o pulmão, a gente tem órgãos que cuidam do processo de limpeza e tratamento dos nossos sistemas para dar melhor rendimento para esses sistemas. No carro a mesma coisa. Quem são responsáveis por manter esse rendimento, manter essa qualidade do funcionamento desses componentes? São os filtros. Os filtros dos veículos, eles são extremamente importantes por isso. Eles são responsáveis por manter a pureza, a limpeza e as características físico-químicas de boa qualidade desses componentes e o veículo funcionar da maneira mais adequada. Tá? No caso do óleo, por exemplo, a gente tem o filtro de óleo. O que o filtro de óleo faz? Todo o óleo que circula no motor, ele passa por dentro desse filtro, tá? E ele retira e ele impede que vá para o motor e passe para o óleo
pequenos resíduos de impureza, como ferrugem que está dentro do motor, alguma limalhazinha que caiu durante uma manutenção, caiu ali por dentro do motor e aquilo ali foi para dentro da corrente do óleo. E aí quando ele chega nesse filtro, ele é barrado ali e o filtro volta a circular dentro do componente, do sistema do motor, com as purezas adequadas. Isso mantém a qualidade do óleo para manter a lubrificação e o motor funcionando adequadamente. Assim como a gente tem o filtro de óleo, a gente tem o filtro de ar. Esse é extremamente importante. Por quê? O ar ele é um componente que funciona para dar a melhor combustão ao nosso veículo. E qual a importância da melhor combustão ao nosso veículo? Quando o seu carro está perdendo força, quando ele está fraco, você vai subir um morro e ele está daquela fraquejadinha, é porque ele está com algum problema de combustão. E também, além de ter esse problema de perda de força, ele aumenta o consumo de combustível. E eu acho que hoje não dá para a gente ficar consumindo combustível desordenadamente, porque não está uma coisa muito barata, então a gente precisa ter um cuidado com isso. E o ar, ele é responsável também por esse aumento. A gente precisa ter esse cuidado. Muitas pessoas, às vezes, descuidam do elemento filtro de ar, um elemento super barato, fácil de trocar, e às vezes a gente não atenta com isso. Nosso carro está consumindo mais, está perdendo força e a gente não está dando a devida atenção ao filtro de ar. Por que o filtro de ar ele suja? Porque ele é um elemento que capta toda a entrada de ar para o sistema de funcionamento do veículo antes de ser jogado para dentro do TBI, passar pelo processo de entrada para a câmara de combustão. Ele impede a entrada de qualquer tipo de impureza. Então imagine o seguinte, você foi com o seu carro numa estrada de chão, estava um sol de rachar, aquela coisa toda, e de repente você está andando, veio um carro, passou por você, levantou aquela poeira toda. Se aquela poeira que foi levantada durante a estrada, ela entra para o sistema do seu carro, você vai ter um grande problema. E quem impede que essa poeira entre para o sistema de combustão do seu carro é o filtro de ar. Então ele é um elemento que, apesar de ser barato, ele precisa ser trocado muito regularmente, porque todo ar que vai para o seu carro passa por esse filtro. Então, é impureza, é umidade, é água, é folha, às vezes, que você não está vendo, e a gente não tem essa visibilidade, porque a gente não está vendo o ar entrar no sistema, porque ele vai pela frente, pelas grades da frente, passa pelo capô, entra no sistema de ar, e ali ele passa, faz essa filtragem. Então, assim, a cada 10 mil, 15 mil quilômetros, o ideal é a gente dar uma olhada no filtro de ar, um elemento super barato, fácil de trocar, para que a gente melhore esse processo de rendimento. Tá? Então, a gente falou do filtro de óleo, né, que é para ele manter as propriedades físico-químicas do óleo, manter a lubrificação, o bom funcionamento do motor. Falamos do filtro de ar, que é extremamente importante, assim como o nosso pulmão, para purificar o ar e manter a nossa qualidade na respiração e funcionamento, para gerar energia através do bombeamento do coração. E também temos o filtro de combustível, né, que assim como o ar é responsável pelo processo de combustão, ele, junto com o combustível, eles são lançados na câmara de combustão e gera a explosão que faz o motor ter a potência e o funcionamento. Essa explosão, ela é a combinação entre o combustível, gasolina, etanol, hoje a gente tem óleo diesel, tem gás, temos tecnologias voltadas para hidrogênio, agora a gente está entrando no carro elétrico que é diferente, não tem o uso de combustível fóssil, então é outro sistema, outro modelo, outro tipo de funcionamento, que não vai entrar nessa matéria agora, mas para frente a gente pode até vir falar sobre isso. Então a combinação entre o ar e o combustível fóssil, a gasolina, o etanol, o diesel, o gás natural, ele gera essa explosão. Da mesma forma que se o ar entrar impuro, ele gera uma combustão fraca, ele pode ocasionar um defeito no processo de funcionamento, o combustível também. Ele precisa ser filtrado porque quando a gente coloca o combustível no tanque, a gente não está vendo o que está vindo da bomba, né? A mangueira da bomba é uma mangueira escura, ela não é transparente, né? Ela precisaria ser transparente para a gente ver o combustível que está entrando, e aí fica dentro do tanque. Então lá dentro sempre gera impureza. Às vezes, por exemplo, o posto de combustível acabou de abastecer o tanque deles, no fundo sempre tem uma sujeirinha, então aquela mistura daquela gasolina é puxada e jogada para dentro do tanque de combustível do carro. Qual a importância do filtro de combustível? Saindo
do tanque de combustível do veículo antes de ser jogado para a câmara de combustão, antes de ser bombeado, né, para a câmara de combustão, ele passa por essa filtragem para ele chegar puro lá na combustão e não gerar nenhum problema. Tá? Então a gente consegue fluir de maneira adequada o funcionamento. Combinamos aí o motor, o óleo e os filtros, assim como a gente está falando do coração, do rim, do pulmão e do sangue dentro do nosso corpo humano. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais de outros sistemas e outros órgãos do corpo humano e como eles funcionam mais ou menos associados, beleza?